Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho aqui no nosso canal LA Esportes. Já te convido de antemão para que tu se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa o teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, vamos juntos para falar de Corinthians 1, Bragantino 0, beleza? Galera, vou começar dizendo que essa partida teve seu gol marcado por ele, Gustavo Mosquito, beleza? Ele está disputando titularidade com o Adson. E com a atuação de hoje, ele se credencia sem dúvidas a ser titular nas principais decisões do Timão na temporada. São mais 3 pontos, o Corinthians garante a sua permanência no G4 pelo menos nessa rodada, tem um confronto decisivo já no compromisso seguinte na temporada e está a 1 ponto do vice-líder Flamengo e a 8 do líder Palmeiras, beleza? O Corinthians mandou a campo, dentro das possibilidades, aquilo que tinha de melhor, a exceção feita ao Fábio Santos, que no caso o Vitor Pereira optou na escalação inicial pelo Lucas Piton, que não é o titular da posição, o titular é o Fábio Santos. E o Bragantino, dentre as opções também que tinha, mandou a campo o que tinha de melhor, beleza? Galera, no primeiro tempo, se a gente for falar do ponto de vista inicial, aquela atmosfera que se esperava, com a torcida apoiando, o Corinthians indo para cima, marcando forte na saída de bola. Foi o que aconteceu. E o Bragantino, depois de um tempo, depois daquele ímpeto inicial da equipe alvinegra, do Parque São Jorge, acabou equilibrando as ações do jogo e, no caso, dando um tom de que, pelo menos o primeiro tempo se encaminhava para um 0-0, embora oportunidades de ambos os lados, até que nessas grandes oportunidades a gente vai falar qual foi a diferença do Bragantino para a diferença, no caso, que aconteceu pelo lado do Corinthians. Começando pela equipe do Massa Bruta. Na grande oportunidade que teve, justamente com um dos seus principais jogadores, o Arthur, ele acabou desperdiçando a chance, mandou uma cavadinha que acabou passando muito perto do gol do Cássio. E no lance do Corinthians, em que o Gustavo Mosquito apareceu livre dentro da área depois de um chute do Roger Guedes que foi desviado, ele acabou abrindo o placar para o Timão 1-0, beleza? Eu queria destacar com relação a esse primeiro tempo um fato importante em que por muito pouco, por meio dele, não saiu o gol do Bragantino e poderiam também ter sido geradas outras oportunidades de perigo para a equipe de Bragança Paulista. O fato de que o meio armador da equipe do Maurício Barbieri, o Johan, ele tinha muita liberdade. Em muitos momentos, a distância dele para o primeiro homem de meio de campo do Corinthians, que no caso era o Fausto Vera, ou do Queiroz, que por vezes também ajudava ali na recomposição, era muito grande. Então o meio armador da equipe do Bragantino ele estava muito livre, muito leve, muito solto. E a partir disso, ele sendo o cérebro do time, ele pode criar oportunidades. Até não só ele, como também o próprio Lucas Evangelista, também tinha em muitos momentos a oportunidade de dar passes devido à fragilidade, eu posso até dizer assim, ou à falta de um maior acompanhamento da marcação corintiana. Teve até um momento em que o Lucas Evangelista achou um passe, costurando a defesa, como a gente fala, para o atacante do Bragantino, em que no caso ele estava em posição irregular, mas isso mostra que faltava um pouco mais de pressão ao portador da bola. E os homens de meio campo do Bragantino, em alguns momentos, tinham uma certa liberdade, tá? Vamos falar também que o Corinthians ele não se limitou nas suas ações ofensivas a atacar só pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Não, estava dividindo muito bem os dois lados. Por vezes ali pelo lado esquerdo com Piton, Renato Augusto e também o Roger Guedes. Por vezes também pelo lado direito com Fagner, com o do Queiroz e também com o Gustavo Mosquito, beleza? E a gente vai falar que isso é importante, até porque isso mostra que o Corinthians tem mais repertório e também dá uma pincelada de que o Corinthians pode desenvolver o seu jogo e não ser tão dependente de Roger Guedes e também de Renato Augusto, tá? Mas vamos falar também sobre o segundo tempo, até porque o Corinthians foi para o vestiário com o placar a favor, 1-0, e volta para a segunda etapa. E principalmente, nesse segundo tempo, eu gostaria de falar o seguinte para vocês. O Corinthians, em muitos momentos, constrói vitórias magras dentro da sua casa, como foi agora contra o Bragantino, como foi contra o Flamengo também, nesse mesmo Brasileirão, como também foi contra a equipe do Botafogo também, nesse mesmo Brasileirão. Isso muitas vezes, como foi nessa partida contra o Bragantino, é resultado de uma certa incompetência das ações dos jogadores, de meio para frente do Corinthians, em não conseguirem matar o jogo. O Corinthians teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades para fazer o 2-0, quem sabe até mais para gerar mais tranquilidade, até diminuir um pouco do ímpeto do Bragantino, mas não conseguiu. Ou esbarrou no goleiro Cleiton, ou esbarrou no travessão,
ou finalizou para fora. Então, o Corinthians precisa ter cuidado com isso ao não conseguir matar as partidas dentro dos seus domínios. Isso porque o Bragantino é uma equipe qualificada, mas se você, por exemplo, pega uma equipe bem entrosada, como é, por exemplo, a do Palmeiras, como é a do próprio Flamengo, o Fluminense, em que o Corinthians tem uma decisão pela Copa do Brasil daqui a duas semanas, né? Então, esses cuidados o Vitor Pereira precisa trabalhar, porque nas principais decisões da temporada, e em especial na Copa do Brasil, que é uma decisão de 180 minutos as partidas, já foram 90 das semifinais, faltam mais 90. E no eventual final, 180 minutos, qualquer detalhe, qualquer gol faz total diferença. Então, quando você desperdiça essa oportunidade de matar o jogo dentro da sua casa para gerar mais tranquilidade, então realmente precisa trabalhar um pouco melhor esse aspecto, porque nem sempre o Cássio vai salvar, como foi na noite de hoje também, como em tantas outras noites, tá? Eu queria falar para vocês também que, principalmente depois da saída do Roger Guedes e do Renato Augusto para as entradas do Ramiro e também do Matheus Vital, o Corinthians perdeu muito em criatividade. É fato que você tirar Roger Guedes e Renato Augusto, duas das principais referências técnicas da equipe do Vitor Pereira, para colocar o Ramiro, que é um jogador de mais característica de marcação, e o Vital, que tem sua qualidade técnica, mas nem de perto comparada a do Renato e a do Roger, né? É fato que o Corinthians perdeu muito e recuou em excesso. Em muitos momentos o Corinthians estava armado, depois principalmente da entrada do Bruno Mendes, com 5 lá atrás, 3 no meio campo e 2 lá na frente, onde esses 3 do meio de campo estavam um pouco à frente, só um pouco, talvez até mesmo em cima da meia-lua da grande área em muitos momentos. Então, às vezes essa retranca, né, se recuar em excessivo, dá certo, mas em outras nem sempre. E dessa vez só deu certo porque o Cássio acabou salvando, tá? E isso, né, esse fato do Corinthians ter recuado em excesso deu margem para que o Bragantino crescesse. Inclusive, a equipe, né, de Bragança Paulista foi melhor na segunda etapa. Criou oportunidades, o Cássio fez suas defesas. Não que o Corinthians tenha feito uma segunda etapa ruim, mas se for comparar o desempenho do Bragantino com o do Corinthians, o Bragantino foi melhor, pelo menos na minha percepção, na segunda etapa, tá? E principalmente porque a equipe do Maurício Barbieri tem jogadores de qualidade individual, né? O Arthur é um deles, que é um grande jogador. Também tem o próprio Johan, né? Então, não é uma equipe desprezível a do Bragantino, é uma equipe que causa muitas dificuldades para os seus adversários. E aí, quando a equipe do Maurício Barbieri cresce, vai entrar a estrela do Cássio, o melhor em campo, ninguém tem dúvidas disso, tá? Em que ele protagoniza mais uma vez grandes defesas e confirma a excelente fase que vive. Não é de hoje que o Cássio está numa fase absurda de impressionante. Não à toa, ele é, né, um dos principais goleiros do Brasil, mais uma vez ao lado do Everton, do Santos, do João Paulo da equipe do Santos, né? Então, dentre outros nomes, beleza? Então, o Corinthians com essa vitória é importante, mas é uma vitória para tirar lições, cuidados, e a gente não pode, né, deixar de, antes de finalizar o nosso vídeo, para falar, né, mais uma vez sobre a fiel torcida. É uma coisa absurda de impressionante. Estava a cerca de 10, 11 graus na capital paulista. A torcida do Corinthians compareceu em quase 37 mil pessoas, a média de público, né? Então, mais uma vez, bom público na Neoquímica Arena. Numa segunda, 9h30 da noite, realmente é de se parabenizar, né? A torcida do Corinthians realmente faz cada vez mais festas em cima de festas. E é uma coisa simplesmente impressionante. Parabéns à fiel torcida. E que bom, né, que o Corinthians venceu e, no caso aí, pôde retribuir essa festa, a presença massiva do seu público dentro do seu estádio, dentro da Neoquímica Arena. Mas as decisões não param por aí, tá? Embora o Corinthians tenha um tempo para descansar, a gente que já não está mais na Libertadores, já tem uma decisão contra o Internacional em casa, na Neoquímica Arena, no domingo, 4 horas da tarde, partida válida pelo Brasileirão. E esse confronto ele é decisivo porque vale vaga direta, né, no G4. Equipes Inter e o Corinthians empatadas em pontos nesse momento. Então, quem vencer ultrapassa o outro, né, e no caso se firma de vez ainda no G4. Possibilidade de título para o Corinthians nesse momento é possível matematicamente, sim, mas improvável, né? O Corinthians está focando nesse momento na Copa do Brasil, mas vence um grande adversário. O Bragantino é uma equipe que costuma causar dificuldades para seus adversários, mas é uma vitória que, como já sei, são 3 pontos importantes, sim, mas é mais uma partida em que o Corinthians vence com uma margem muito curta e principalmente para o foco do Corinthians, que é Copa do Brasil, essa partida pode sim serem, né, tiradas lições para justamente não se repetir esses erros, principalmente sobre 2 aspectos: recuar em excesso e perder a oportunidade de matar o jogo em diversas oportunidades.
Se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo o seu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até no nosso próximo vídeo, galera. Valeu!